Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 1 de Administração Financeira, nós falaremos sobre juros simples, juros compostos. Foram conteúdos que provavelmente vocês viram lá em Matemática Financeira, mas que fazem parte da ementa da disciplina de Administração Financeira, aí o início da ementa, e nós colocamos na unidade 1. Então, nós falaremos sobre juros simples, nessa parte inicial, juros simples, depois descontos e amortização. Então, essa parte inicial concluímos, então, depois nós entramos na parte de administração financeira. Para falarmos sobre juros, primeiro precisamos compreender o que são juros. Então, juros são a compensação pelo financiamento de uma dívida. Aquela pessoa foi pego aquele empréstimo, aquele valor, a quem emprestou vai ter uma compensação por ter entregue aquele capital. Então, para determinar o valor dessa compensação, precisam ser acordados alguns detalhes, como quais são os detalhes? A taxa percentual do financiamento e o tempo de duração do financiamento. Então, taxa percentual, taxa de juros e qual o tempo de duração deste financiamento. Existem dois tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Os juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Já nos juros compostos, são juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior, capital. Então, para o cálculo dos novos juros nos tempos seguintes. Então, nós temos aqui juros sobre juros. Equações do juros simples. Então, no regime de juros simples, o juro é calculado sobre o capital inicial proporcionalmente ao número de capitalização. Então, nós temos essa primeira fórmula, que a maioria dos livros vem dessa forma. Então, J capital vezes a taxa vezes o N, que é o tempo, número de capitalização. O N, o número de capitalização durante o prazo da operação. Na folha de exercício, eu trouxe para vocês essa outra, que ela é mais de fácil memorização, que é o que? O J-CIT, que é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, esse I da taxa que é interest rate, então, que é a taxa de juros. E o T vem substituindo aqui só o N, porque é o tempo, que é a mesma coisa que o número de capitalização. Como exemplo de cálculo, nós temos aqui calcular o juro produzido por um capital de 100 mil, aplicado durante 6 meses a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, vocês observem que o tempo está em meses, 6 meses, e a taxa de juros 2% ao mês. Então, aplicamos a fórmula simples, utiliza o J-CIT, nós temos aí capital vezes a taxa, 2%, então vocês lembram que pega esses 2% dividido por 100, vai ficar 0,02 vezes 6, que é o tempo, então nós encontramos que o juro desse capital de 100 mil aplicado durante 6 meses, uma taxa de 2% ao mês, é igual a 12 mil. Isso nós estamos falando dos juros. A soma do capital e juros chama-se montante. Pode ser calculada das seguintes formas. Então, nós temos o montante é o capital mais os juros. Montante é o que? O capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes o tempo. Né? Então, aplicando a fórmula, basta colocar o T no lugar do N. Então, o montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Então, exemplo do cálculo de montante, nós vamos ter aqui, calcular o montante do capital de 100 mil, aplicado durante 6 meses, uma taxa de 2% ao mês. Então, é o exemplo anterior dos juros. Então, nós vamos ter montante, capital mais juros. Nós já tínhamos calculado no slide anterior que esses juros aí é de 12 mil. Então, o montante capital mais juros é 100 mil mais 12, o total do montante 112 mil. Ao aplicar a fórmula, que no caso poderia ser feita direto sem ter que calcular os juros anteriores, seria o quê? Montante, capital vezes 1 mais a taxa de 0,02 vezes 6, que o montante dá 112. Então, o cuidado aqui no momento do cálculo é sempre, primeiro fazer a multiplicação, 0,02 vezes 6, depois somar e faz aí a multiplicação vezes os 100 mil. As taxas proporcionais. Então, as taxas proporcionais, elas são típicas do sistema de capitalização linear, que são juros simples. Então, exemplo, 1% ao mês é proporcional a
3% ao trimestre, que é proporcional a 6% ao semestre, que é proporcional a 12% ao ano. Isso aqui tem que ficar bem claro que essas taxas proporcionais são no caso da capitalização linear, que são juros simples, que é esses juros que nós calculamos e eles não interferem um sobre o outro, certo? Então, sempre lembrar, taxas proporcionais é no caso de juros simples. Então, nós temos aqui essa tabela, quando a taxa de 1% ao mês, ela ao trimestre 3%, ao semestre é 6% e ao ano 12% ao ano. Quando a taxa de 3% ao trimestre, então primeiro ela é 1% ao mês, ao trimestre, então basta calcular conforme, se é 3% ao trimestre, divide trimestre 3 meses, divide por 3, temos aí 1% ao mês. E da mesma forma ela segue, então vocês vão observando que não tem tanta variação. Quando nós vamos falar de taxas de juros compostos, aí a gente tem que ter um outro cuidado, que é uma outra forma de cálculo. Nos juros compostos, nós temos que os juros produzidos em um período de capitalização e não pagos são integrados ao capital no início do período seguinte. Então, houve aquela capitalização de juros compostos, não houve o resgate ou não houve ali o pagamento, então aquele valor daqueles juros irá incorporar o capital, que assim irá servirá na forma do próximo cálculo. Então, para produzir novos juros, ou seja, os juros incidem sobre o capital inicial e sobre os próprios juros. Então, a equação básica dos juros compostos, nós temos um montante, tá? Então, já pegamos montante, capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Aqui, enquanto lá em juros simples era apenas multiplicar o tempo, aqui nós já temos uma potenciação. Então, exemplo de cálculo, nós temos aqui o capital de 100 mil, durante 6 meses, a taxa de juros de 2% ao mês, mesmo exemplo, os valores. Então, fórmula de cálculo, nós temos montante, capital, vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, 100 mil vezes 1 mais 0,02 elevado a 6. Então, nós temos aqui o montante, 100 mil vezes 1,12, foi o resultado desse cálculo. Então, o montante é de 112.616,24. Então, vocês percebam que nos juros compostos o valor sempre, no caso, a partir de quando é superior a 1 mês, a 2 meses de capitalização, ele é superior ao juros simples, enquanto lá foi 112 mil, o montante aqui foi 112.616. Então, esse é o cálculo dos juros compostos. Taxa nominal e taxa efetiva. Então, a taxa nominal é a taxa de juros contratada e a taxa efetiva é a taxa de juros do período de capitalização, que efetivamente será paga ou recebida. Fazendo a revisão rápida aqui das propriedades de potenciação, nós temos aí que 1,1 elevado a 3, basta multiplicar por ele mesmo 3 vezes, então nós temos aí 1,331. 1,1 elevado a menos 3, aí não basta colocar 1 dividido, esse menos 3 significa que esse valor vai vir no valor do dividendo. E 1,1 elevado a 6, então, como já temos aquele primeiro cálculo, basta agora fazer a multiplicação daquele resultado. Certo, pessoal? Então, nós vamos continuar aqui com esse conteúdo até concluirmos essa parte inicial para entrarmos na parte de conceitos de administração financeira. Que esses conteúdos eles são base. Quando nós formos falar em valor presente, em valor futuro, precisa de base aí dessa parte de juros simples e juros compostos para vocês chegarem lá e compreenderem o conteúdo.